paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com muita alegria é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra para levar até você, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e nós iremos ler do versículo 5 até o versículo 9. Mas antes de ler, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então vamos à palavra. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas dentro da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E eu vou repetir o versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, a folhinha da Bíblia agora ficou um pouco agarrada, já deu. Levanta-te depressa, e saíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Vou até ler o versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Meus irmãos, uma passagem tão maravilhosa, tão gloriosa, que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Eram dias de grande perseguição. Herodes, que era o Herodes Agripa, tinha mandado matar Tiago. E como essas coisas pareceu bem ao povo, o povão sempre é daquele jeito, né? Ele resolveu maltratar os dois discípulos e colocou Pedro na prisão. E ele tinha uma ideia, um pensamento, de logo depois daqueles dias da Páscoa, era a festa da Páscoa, então a festa da Páscoa se reuniu muita gente em Jerusalém, vinha judeus de toda parte. E ele se julgava com isso criar um nome importante, que era defensor do judaísmo. Mas acontece que o pensamento dos homens, mesmo sendo rei, não é o pensamento de Deus. Pedro estava na prisão. Então, guardas com segurança prendeu Pedro. Inclusive, ele estava, quando estava dormindo, ele estava acorrentado, ele estava com algemas, um guarda de um lado, outro do outro, não podia sair, tinha guarda na porta. Mas uma coisa importante também, lá na casa dos irmãos, havia uma oração, e eles estavam intercedendo pela vida de Pedro, clamando, intercedendo, e o Senhor está ouvindo. E o Senhor pega, manda um anjo, não sabemos o nome desse anjo, a Bíblia não diz. Mas que coisa gloriosa, resplandeceu uma luz na prisão. Eu quero focalizar neste dia a luz na prisão, lá na cadeia. Porque depois podemos pregar em outra oportunidade, quando a luz também resplandece em outras prisões. Mas por enquanto vamos falar na prisão que Pedro estava. A luz resplandeceu, chegou o anjo, chegou o poder. Pedro estava dormindo. Não sabemos se Pedro estava cansado, ou se Pedro não estava se preocupando, ou se Pedro tinha tido alguma revelação que o Senhor ia guardar ele, mas parece que Pedro estava despreocupado. Como a palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pedro estava descansando na sombra do Onipotente. O anjo tocou em Pedro. Acorda, desperta.
E neste momento, com a chegada do anjo, coisa gloriosa, o anjo não precisou procurar de chave para soltar as algemas, não. As prisões se abriram normalmente. E ele desperta Pedro. Pedro, te arruma para sair. Calça tuas sandálias, sapato, veste a tua roupa e nós vamos sair. E assim aconteceu. E passa pela primeira guarda. E os guardas nem viram nada, nem notaram, porque era o poder de Deus. E passa depois de tudo, e eles chegam na rua. E quando chegam na rua, o anjo desapareceu. Aí é que Pedro despertou mesmo. Aí é que Pedro entendeu. Parece que o Pedro estava pensando, estava num sonho. Aí que ele entendeu que era uma realidade. E Pedro saiu dali para a casa dos irmãos onde ele estava orando. Que coisa gloriosa, irmão, que acontece conosco. Às vezes nós estamos orando, intercedendo, clamando, chorando. Era o que acontecia lá naquela casa onde eles foram. Mas quando Pedro bateu na porta, a moça, me parece que o nome era Rode, que veio atender, não acreditou que era Pedro, pensava que era o anjo do Pedro. Em outras palavras, ela pensou que era o anjo da guarda, ou então que Pedro tinha sido morto, e ali estava uma aparição como anjo de Pedro. Não vamos entrar no mérito disso. E ela foi dizer para o povo que estava orando. Eles não entenderam muito, mas insistiram. E Pedro contou a vitória que o Senhor tinha dado. Graças a Deus por isso. Ouviu as orações, o Senhor intercedeu, porque, meu irmão, o Senhor, Ele tem todo o poder, é Ele que opera a maravilha. Podemos dizer, enquanto não termina a obra que Deus tem com aquele homem, e o homem está na mão do Senhor, ele é imortal, não adianta, não adianta. João Batista foi degolado, mas tinha terminado a obra dele agora. Mas Pedro não. Pedro tinha uma longa jornada pela frente. O Senhor ainda esperava e queria que Pedro viesse realizar um grande trabalho de evangelização, como realmente aconteceu. E depois que fez aquela festa dos irmãos, Pedro tratou de se mandar e foi para outro lugar, agradecendo a Deus, digamos assim, pelo livramento. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e livra do mal. Eu preciso a toda hora, eu preciso a todo instante que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor, me protegendo, me guardando, me livrando do mal. Eu quero ainda acrescentar que quantas vezes o anjo do Senhor está dando livramento para nós e não aparece, está cortando laço, está tirando barreira, está evitando problema, mas nós não vemos, porque ele trabalha de uma maneira invisível, gloriosa. Mas nessa oportunidade precisava, para ficar escrito, registrado, que o anjo do Senhor entrou na prisão. Meu irmão, o anjo do Senhor, o poder de Deus, a obra do Senhor não tem barreira, não tem prisão. E ele vai lá, uma luz se acende, raiou a luz lá na prisão, raiou a libertação, e Pedro é liberto pelo poder do Senhor. Meu irmão, você, minha irmã, é serva de Deus. Ele está contigo, o Senhor está contigo para te abençoar. E quantas vezes o anjo está dando livramento e a gente não entende. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Que estas palavras te dêem entusiasmo, renove a fé, renove a esperança, crendo que Ele é o grande libertador que nos livra de todo mal. Senhor Jesus, é no nome dEle, é no poder dEle que nós somos protegidos. Eu agora quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, acabo de pregar a tua palavra. Eu quero pedir neste momento por todo o teu servo, a tua serva, Senhor, aqueles mesmo que às vezes estão com problema, com dificuldade, envia o teu anjo, dá livramento e abençoa, porque nós cremos e nós confiamos em ti, Pai eterno. Tudo isso pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.